Olá, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia moderna. Em plena sexta-feira, a última aula, e aí eu quero que vocês não durmam, porque assim, né? Todo mundo sabe que filosofia, o pessoal dorme, não tem jeito. Tentar fazer uma aula diferente, né? Mais, assim, interativa possível, porque filosofia é difícil, gente. O certo era eu debater, dar um texto para vocês e a gente começar a debater o assunto, né? Aí sim rola. Como é uma teleaula e onde não tem como eu colocar muitas práticas, na verdade não tem como, é só teoria, então fica meio um pouco maçante mesmo. Mas vou tentar dar um up aí para ver se vocês conseguem entender, tá? De uma forma melhor. A filosofia, do modo geral, gente, ela vem, tá? Para poder fazer com que nós criamos um senso crítico. Então, de todas as disciplinas, né? De todas as disciplinas que contém na grade curricular do ensino fundamental e médio, que, na verdade, o ensino fundamental também tinha filosofia, hoje não tem mais. Vem exatamente para isso, para a gente poder conseguir colocar que o próprio aluno raciocine de uma forma, consegue ter várias visões daquele assunto e consegue ter uma análise crítica em cima daquele assunto. Então, existem vários tipos, por exemplo, nós puxamos para a filosofia moderna, né? Aí existe a história da filosofia, né, os filósofos e tudo mais. Hoje em dia, como essa coisa está um pouco mais assim esquecida, digamos, deixada, né, pela própria grade curricular nova que foi atualizada e não tem filosofia mais nas escolas, então assim a população acaba não estudando propriamente dito a filosofia, tá? Mas assim, antes da gente começar o assunto, quem ainda não tem nada a ver com religião, nada disso, vocês podem ler muito sobre a filosofia budista, porque é um estilo de vida, é um ensinamento muito grande, principalmente para nós, para você mesmo. Então ele é um ensinamento muito grande, a gente começa a analisar, a ter, né, começa a ter uma modificação internamente. Então a filosofia ele tem esse poder. Como ela está esquecida, né, pela população, pelos jovens principalmente, tentar ler um pouquinho sobre a filosofia budista, vocês vão gostar bastante. Então, a filosofia moderna, ela surge, né, em contraposição à filosofia medieval. Então, era medieval, passou a ser moderna, hoje ela é pós-moderna, tá? A gente não está mais na filosofia moderna, nós estamos pós-moderna. Que aí entra, né, a era tecnológica, enquanto a moderna é humanista e antropocêntrica, aquele, vamos dizer assim, um verdadeiro egocêntrico, tá? Então, o homem passou o seu ponto de vista, ele tem o seu próprio ponto de vista, sendo o centro das atenções, ênfase na fé como experiência individual, valorizando o indivíduo e espírito crítico em busca de explicação científica. A filosofia moderna, ela vem, né? Muitos filósofos, vocês pegarem lá o Olavo de Carvalho, que ele é brasileiro, ele odeia a filosofia moderna. Por quê? A filosofia moderna, ela prega muito o egocêntrico. A pessoa que ela só pensa nela, só pensa no, né, no propriamente dito, ela de verdade, o seu ponto de vista específico, único. Então ela vai ser o centro das atenções. E aí gera vários conflitos, né? Hoje na nossa pós-modernidade, claro que ainda existem pessoas que são dessa forma,
né, que têm um estilo de vida assim, que pensam dessa forma. E não é legal, né? Então, vários filósofos criticam muito a filosofia moderna. Então, baseada na experimentação, a filosofia moderna vem questionando valores relacionados com os seres humanos, bem como a relação com a natureza. Tudo da filosofia, sempre, tá, gente? Independente se ela é moderna, se ela não é, se ela é medieval, enfim. Toda a filosofia, ela vai haver questionamentos, ela vai sempre o porquê. Mas porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Então, ela sempre vai ter o questionamentos aí, tá? Independente de qual tipo de filosofia poderia ocasionar aí. O racionalismo e o empirismo, né, demonstram essas mudanças, e o primeiro está associado à razão humana, considerado uma extensão do poder divino, e o segundo está baseado na experiência. Hoje, na pós-modernidade, nós só acreditamos, na verdade, a maioria da população, maioria não, por quê? Há uma mudança de cultura, né? Conforme vai passando as décadas, a gente vai tendo mudanças de cultura. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor? Se pegar a década de 90, as pessoas pensavam de uma forma diferente, as pessoas agiam de forma diferente. Pega vamos supor, hoje as pessoas pensam totalmente diferente, já é tudo muito mais aberto. Para esclarecer isso que eu estou tentando explicar para vocês. Na década de 90, nunca jamais um pai ia deixar o filho dormir na casa do namorado. Isso não era permitido, isso era um absurdo. Hoje é uma coisa natural, normal, né? É aceitável? Hoje é aceitável para os pais mais jovens. Claro que aí vem a questão da mudança cultural, né? Então, hoje há essa mudança de culturas. Eu dei esse exemplo para vocês entenderem melhor. Então, a cada década que vai passando, a cada, né, os séculos, enfim, isso vai sendo modificado, essas mudanças culturais e tudo mais, tá? E hoje a nossa cultura, né, da populacional, a gente sempre vem dos questionamentos, tá? Principalmente as pessoas que estudam muito, sempre elas vão perguntar, mas por quê? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala assim, é da minha área, tá, gente? Da área mais da área da saúde. Pega lá, você toma leite. Aí eu amo leite. Ah, mas o leite não tem tanto cálcio como você imagina. Quem disse que não? O médico manda eu tomar. Aí, a pessoa que ela é baseada no estudo científico, ela pega e fala assim, não, segundo o estudo de fulano de tal, né, fez experimento, verificou lá que o leite ele tem mais composição, tem mais concentração de gordura e de hormônios, não é tão rico em cálcio, é irrelevante, vai agredir o organismo, papapá. Então, o empirismo, ele não é dessa forma. Ele não vai para esse lado científico. O empirismo, ele vai para o lado da minha experiência. Sabe aquela coisa de vó? Tô com uma dor, tô com uma cólica. Ai, minha avó tem um chazinho bom, faz esse chazinho que vai funcionar. Não. Então, o empirismo, ele é dessa forma. É aquela coisa que deu certo ali e aí passa para todo mundo. Sem uma ferramenta de estudo e sem alguma coisa palpável que realmente identifica, olha, realmente isso aqui tem efeito por causa desse princípio ativo que vai agir assim no organismo, papapá, tá? Então, isso vem modificando dentro da nossa cultura. E eu sou uma pessoa que questiono sempre todos, né? Mas por que do porquê? Aí ferrou. Quem me pegar uma hora aí, um médico, é coisa assim, eu fico perguntando, mas por que do porquê? Ah, mas não é por causa disso? Mas não onde que o senhor tirou? Né? A gente tem que sempre questionar. Não é simplesmente fazer por fazer. A nossa população, ela é assim. Hoje em dia, os jovens, por não ter esse senso crítico, você manda ele fazer, ele vai fazer. Sem saber o porquê está fazendo. Não, a gente tem que saber o que está acontecendo, aonde vai levar, quais são as consequências, o que ele vai ter de benefícios, enfim, tá? A sabedoria não é mais vista como algo sagrado e mística, além da compreensão do homem,
comum através do pensar, do raciocinar. O homem é capaz de traçar o seu próprio destino e caminhar rumo ao conhecimento. Então, isso é uma coisa óbvia, né? Todo mundo. Uma coisa que eu tava. Hoje eu sigo várias pessoas no Insta, mas assim, de filosofia, de estilo de vida. E tem uma mulher lá que caiu assim como uma roupa certinho pra mim. Lá ela fala bem assim. Por que, que as pessoas têm o hábito de fazer assim? Por que eu não mereço comprar um carro novo? Supondo, ai, por que, que eu sofro tanto para ter um bem? Ai, por que, que tudo na minha vida tem que ser difícil? Ai, por que, que tudo na minha vida tem que ser mais complicado? E aí, na verdade, a gente acaba bloqueando e aí acaba criando um sentimento, que no caso seria inveja, da pessoa que consegue o teu sonho. Então, a filosofia moderna, ela fala que aqui a gente tenta caminhar pelo rumo do conhecimento, ou seja, se eu quero aquilo, eu vou trabalhar para aquilo que aconteça. E a nossa população ainda ela tem essa coisa enraizada, impregnada nela, em que, ai, porque eu sou tadinho, eu sou coitadinho, eu não mereço nada. Pô, faz acontecer, né? Então, a gente tem que mudar a forma de pensar e enxergar as coisas como realmente elas são. Então, nós temos impregnado isso principalmente no brasileiro. O brasileiro ele tem uma inveja gritante do seu vizinho. Quando eu era criança, eu via muito isso nitidamente, né? Por exemplo, os meus pais nunca foram ricos, nunca foram pobres, pobres assim, de passar muita necessidade, mas teve um momento da nossa vida que a gente tava bem complicada a situação. Eu era criança, aí eu lembro que a minha mãe falava assim: ai, por que, que a nossa vida tem que ser tudo tão complicado? E ela chorava, né? Ai, porque tudo na nossa vida é complicado. Ah lá, fulano comprou um carro novo agora. Quando que eu vou poder comprar um carro? Eu nunca vou poder. Né? E aí hoje eu olho assim para ela, eu lembro da fala dela hoje, como se eu estivesse vendo ela ainda naquela posição. Aí eu olho, vejo ela, tanto que ela evoluiu, tanto que ela cresceu dentro da vida, trabalhando, batalhando pelo que ela realmente desejava, né? E aí você consegue, a gente tem que traçar. Um pouquinho da história, então. O final da Idade Média esteve calçada no conceito de teocentrismo, Deus no centro do mundo, e no sistema feudal terminou com o evento da Idade Moderna. Então, essa fase reúne diversas descobertas científicas, né, em várias áreas, ciências, astronomia, matemática, física e tudo mais, o que deu lugar ao pensamento antropocêntrico, o homem no centro do mundo, porque, gente, o homem, ele ele é capaz de todas as mudanças. Tudo, tudo, tudo que vocês quiser, vocês conseguem. Tudo. Tudo é possível. Tudo é possível para o homem. O homem é a mesma coisa que ele tem a capacidade. Vamos dar um exemplo. Você já tem um programa nesses canal fechado de TV, nesses pacotes da vida aí, que lá ele mostra as maiores engenharias do mundo, como que é feita. Uma vez eu assisti e aí tava passando sobre Dubai. Dubai, gente, é o país, né, lá, enfim, aí nós temos com várias, na verdade, engenharias extremamente surreais. Eles fazem coisas no deserto, tem mar no deserto. Eles conseguem fazer coisas surreais. Então, para a gente entender que o homem ele tem capacidade de criar, evoluir tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim. A mente humana ela é fantástica. Só tem que saber trabalhar da forma correta, né? Assim, esse período esteve marcado pela revolução do pensamento filosófico e científico. Isso porque deixou de lado as explicações religiosas do medievo e criou novos métodos de investigação científica. Aqui,
né? Quando entra nessa parte, foi dessa maneira, né, que o poder da Igreja Católica foi enfraquecendo cada vez mais. Hoje, se a gente analisar, antigamente a Igreja Católica era a religião que predominava praticamente o mundo. Era católica. Quando a gente passa a entender, a investigar, a ser o questionador, porque antigamente as pessoas, antigamente mesmo, não é assim, tipo 30, 40 anos, não, né? Lá na idade antes de Cristo e tudo mais, as pessoas tinham essa parte de Deus impregnado, né? Não tô criticando religião, não quero que vocês interpretem dessa forma, tá? Porque cada um tem a sua religião, não tô falando de religião, mas só para vocês tentarem enxergar o ponto que a filosofia quer mostrar. Então, então ela não tinha outra noção, não tinha ferramentas. Vamos dar um exemplo? Como que as pessoas morriam cedo? Porque não tinha ciência extremamente avançada, não tinha tecnologia extremamente avançada. As pessoas morriam por uma gripe, né, por uma pneumonia. Hoje em dia não se morre de pneumonia dessa forma, só se você não fazer o tratamento correto. Mas a ciência teve evolução para poder tratar a pneumonia. Então, a ciência ela veio questionando e argumentando com que embasamento científico e mostrando, olha, segundo isso aqui, se a gente fizer dá certo isso aqui. Olha aqui o resultado. Coisa que a religião ela não tem essa coisa palpável, entende? Quando eu estou falando, não estou criticando, mas a religião não é uma coisa palpável, eu não consigo fazer um estudo em cima de uma religião e comprovar cientificamente. A gente só tem histórias, né? Que aí está dentro da Bíblia, dentro dos testamentos e tudo mais. Mas se a gente for tentar analisar todo um contexto através de ferramentas, se for pelo lado da ciência, a gente não consegue enxergar. É só isso a diferença. Por isso que cada vez mais, hoje as pessoas estão um pouco mais desapegadas com a parte da religião. Isso é bom ou isso é ruim? Olha, eu não vou entrar em questão. Cada um com seu pensamento, né? Porque senão eu já gero brigas, eu não quero conflito com aluno nenhum, jamais. Mas para vocês entenderem que é exatamente por isso que nós temos tantas pessoas que não fazem parte de nenhum tipo de religião, de nenhum tipo de crença, os verdadeiros ateus. Exatamente porque eles só acreditam em algo aonde é possível ter um material palpável, eu entender como aquilo acontece. É isso. E a gente tem uma ignorância muito grande de acabar criticando, excluindo. Por isso que gera tanta ignorância quando você pega uma pessoa que ela é religiosa e pega um ateu. Quando eles vão conversar sobre esse assunto, nunca vai dar? Claro que nunca vai dar. Um vai ser o oposto do outro. Não seria possível eles entrar em harmonia. Isso não é possível. Só é possível entrar em harmonia a partir do momento em que um religioso entende também o lado do ateu e que o ateu também entende o lado do religioso. Aí eles vão tentar um pouquinho ficar em harmonia. Mas mesmo assim eles vão ter pontos de vistas aonde não vai se bater. E aí é onde a pessoa que eu vejo, tá, gente, é muita briga. Por exemplo, às vezes você está falando de um assunto, mas é porque isso é coisa de Deus. Ah, porque você não é de Deus, você é do capeta, você é do demônio, que não sei o que, já começa aquela briga. Gente, não adianta brigar, não adianta. São pontos de vista diferentes que aquela pessoa tem. Às vezes ela foi criada de uma forma e a gente tem um lado, né, do preconceito enraizado, impregnado dentro da nossa sociedade, de não aceitar, né? Por exemplo, a minha família é religiosa, católica, e tem outro lado que ela é evangélica. Eu sempre fui nas duas igrejas, desde criança. E aí, professora, o que você é? Aí eu sempre falo meus alunos, gente, eu gosto da católica, mas tem pontos da católica que eu não gosto.
Eu gosto da evangélica, mas tem alguns pontos da evangélica que eu também não gosto. Entendeu? Ah, mas então a senhora é ateu? Não, eu creio, sim, independente de qual seja a religião, mas eu discordo em alguns pontos. Por quê? O meu ponto de vista, não como professor, o meu ponto de vista, Luana. Muitas coisas vão mudando, a cultura não vai mudando, o pensamento das pessoas vão mudando, o estilo de vida não vai mudando, o mundo não muda. Então existem coisas que precisam ser atualizadas também. E um caso que eu falo é da Bíblia. Às vezes eu questiono, não é que eu questiono de brigar, tá, gente? Não é isso. Eu me questiono quando eu estou dentro da igreja, estou lá rezando, e aí o padre começa a ler as histórias, aí eu começo, mas gente, isso aqui funcionava lá naquele tempo, onde as pessoas eram diferentes, onde as pessoas não tinham todo esse avanço tecnológico e tudo mais. Hoje em dia as coisas mudaram muito. E a gente precisa também acabar atualizando essa parte da religião. Por isso que a gente tem esse enfraquecimento da Igreja Católica e o aumento das pessoas em igrejas evangélicas, cristãs. Por quê? Se a gente pegar a igreja cristã, tem uma igreja, fazer propaganda não, tá, gente? Mas tem uma igreja que ela chama Bola de Neve. Ela é totalmente focada no atual. Ela é extremamente moderna, as palavras, o jeito que o pastor conduz, assim, eu fico, caramba, olha aí. Então eu acho que é isso. A essência tá ali. Só que você tem que modificar porque o seu público também modificou. A era foi modificada. A forma de viver foi modificada. Por exemplo, não tô criticando, me perdoem, não quero magoar ninguém. Mas vou dar um exemplo. O que te faz. Não é uma crítica, é um questionamento que eu sempre tive na minha cabeça. As igrejas, tem algumas igrejas evangélicas que são extremamente, né, metódicas, tem todo um ritual. Vamos dar um exemplo. O que te faz eu pintar a unha? Tem igreja que nem pode pintar a unha nem de cor nenhuma. Nunca na vida. Nem passar a base, nem nada. O que te faz ser melhor ou pior com unha pintada ou não? É isso o questionamento. O que te faz? Tem muitas pessoas que não têm unha pintada que fazem mal ou deixam de fazer coisas para ajudar outras pessoas. E vice-versa. Não, então é isso que eu quero que vocês entendam, que não vai ser o meu ritual que vai influenciar no meu modo de ser. Existem muitas pessoas ateus que ajudam milhares de pessoas aí na rua, jogada, enfim. E existem muitas pessoas extremamente religiosas que não ajudam ninguém. É isso o ponto da questão. É esse o ponto que eu fico sempre impregnada, assim, sabe? Que me dói. Falo assim, eu gosto da religião, porque ela te faz ser uma pessoa melhor, tudo mais. Só que existe um certo ponto que às vezes a pessoa ela fica muito fechada, ela fica muito centrada em cima daquilo. E ela, igual tem uma igreja da minha prima, que ela uma coisa até chata, assim, que ela afastou da família. Porque na igreja dela prega que família é só ela, o marido e os filhos. Poxa, mas e o mãe e o pai dela? Quem que foi? Ela só tá ali porque a mãe e o pai, né? Graças ao mãe e o pai dela que geraram ela. Se não fosse a mãe e o pai dela, ela não tava ali, ela não tinha conhecido o marido, ela não tinha os filhos, ela não tinha a vida que ela teria hoje. Então, até que ponto que isso vai? Por isso que vai perdendo a força cada vez mais a partir da religião no mundo. Se a gente olhar nos países extremamente desenvolvidos, as pessoas são ateus, tá? Então, a gente tem que olhar e tentar questionar. Não estou falando que está certo, que está errado, não é isso. Mas é o questionamento. A gente tem que estar o tempo todo questionando. E a filosofia, ela faz isso. Faz a gente parar, refletir, ter argumentos concretos que, realmente, isso aqui faz sentido. Aí nós entramos nas principais características, então, né, da filosofia moderna. O racionalismo. A filosofia moderna
propriamente falando, iniciou-se com a teoria do conhecimento de René, que é um filósofo, tá? Conhecido como o pai da filosofia moderna. Então, quem é o pai da filosofia moderna? O René Descartes. Parece que ele levou muito a sério as palavras do Leonardo da Vinci, que diz: quem pouco pensa, muito erra. Quem pouco pensa, muito erra. A partir do momento que você começa a pensar, questionar, enxergar os pontos, ver a consequência do seu ato que ele pode levar, quais são os benefícios, quais vão ser os malefícios. Então, realmente essa frase faz todo sentido. Quem pouco pensa, muito erra, né? O empirismo. Então, quando Leonardo da Vinci afirma que a sabedoria é filha da experiência, ele de fato resume em poucas palavras a crença dos imperialistas, como eu disse para vocês, empirismo. O empirismo ele é isso, empírico. A palavra empírica ela vem da parte da experiência, mas ele não tem algo concreto. É a mesma coisa eu chegar e falar bem assim, gente, uma coisa que tem dentro da nossa cidade que é empírico e que ainda funciona. Tô nervoso, toma água com açúcar. E aí, o que acontece? Acontece alguma coisa? Não, a pessoa não vai mais ficar calma nem nada. É uma coisa empírica. Porque não tem. Não tem nada comprovado cientificamente que o açúcar vai te acalmar. A ciência não explica isso. Não tem vazamento científico. Então, é totalmente empírico. É a mesma coisa as pessoas falarem assim, não deixe o chinelo virado, né? Ao contrário que a mãe vai morrer. Gente, isso é empírico, isso é crença. Cadê o estudo que realmente quantas pessoas morreram a partir do momento que o chinelo virou, né? Então é isso que a ciência faz. E o empirismo ele não é dessa forma. Ele sempre vai de acordo com as experiências vividas. Então, o que deu certo para um não pode dar certo para o outro. A gente sabe isso hoje em dia, né? Cujo trabalho aconteceu por vários, quase séculos. Francis, Johnny, David e outros pensadores, contra a posição racionalista de continentes europeus, desenvolveram e propagaram o raciocínio experimental, ou seja, a teoria de que o único caminho pelo qual o homem pode chegar ao conhecimento é através da experiência sensível, empírica. Só que a gente sabe que isso não é possível hoje, né? Hoje a gente só consegue tratar um câncer porque tem estudo, porque os cientistas foram lá, estudaram, tentou achar alguma forma para poder salvar a vida, né? Então, se fosse assim, vai lá e toma aquela erva, sim, faz isso, muitas pessoas morreram, né? Então, é uma coisa empírica. A perfectibilidade. Então, os precursores da filosofia moderna, entre eles, Leonardo da Vinci, Galileu também acreditaram que a perfectibilidade da natureza e defenderam a teoria da perfectibilidade da razão humana. Iniciou-se uma busca por expressar, entender e explicar pela razão perfeita a natureza perfeita. Então aqui já começam os questionamentos, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho das escolas e filósofos da filosofia moderna. Racionalismo. Então, os racionalistas acreditavam que o conhecimento humano não depende de experiências para ser formado, uma vez que existem ideias que ultrapassem as informações absorvidas, como a vivência. Assim, o racionalismo aborda os efeitos da intuição e da dedução na formação do conhecimento humano, classificando como conhecimento a priori. Tá? O exemplo desses pensadores, o René, Baruch e Emmanuel, tá? Eles foram os filósofos racionalistas modernos. Nós temos o empirismo. Então, os imperialistas, defendiam que o conhecimento só é criado exclusivamente a partir das experiências sensoriais. Por esse motivo, o empirismo é
conhecido como a filosofia da ciência, pois prioriza o valor da evidência e exige a aplicação do método científico, ou seja, que todas as hipóteses e teorias sejam testadas e observadas antes de serem consideradas como conhecimento, tá? Exemplo de filósofos empiristas modernos: John, George, David Francis, tá? Então eles foram os filósofos que pensam dessa forma. A filosofia política. Então a filosofia política moderna analisa tópicos relacionados à liberdade, justiça, direitos e leis. Por isso que nós temos tudo isso hoje no nosso mundo, tá? Dentro desses temas, os filósofos políticos estudavam a razão de ser a legitimidade dos governos. Então, quais direitos e garantias, deveres e protegidos, né? Além de avaliar quais deveres os cidadãos possuem em relação ao Estado. Então, hoje nós só conseguimos viver em uma sociedade porque nós temos regras, nós temos leis, nós temos direito, nós temos justiça. Por mais que às vezes a justiça não funcione da forma adequadamente, tá? Os exemplos de filósofos políticos: Thomas, Johnny, Montesquieu, Jean, Valtteri e Karl Marx. Extremamente famoso esse filósofo. Idealismo. Então, o idealismo é a escola filosófica que entende que a realidade, como conhecimento, é fruto da mente humana. Em termos, o idealismo defere que é impossível conhecer qualquer coisa que esteja além da capacidade da mente, e por isso a percepção da realidade sempre será limitada, tá? Quais são os filósofos idealistas? Arthur, Hegel e Emmanuel, tá? Eles pensam dessa forma. Esse existencialismo, o existencialismo é a vertente que adota o indivíduo como ponto da partida para todas as reflexões filosóficas. Assim, o existencialismo nunca deixa de considerar os sentimentos e as experiências humanas para tentar explicar a realidade. Então, ele sempre vai avaliar, aquele sentimento com a experiência do indivíduo também. O exemplo, de filósofos existencialistas modernos: Soren, Jean, Simone, Frederick, Martin, tá? São todos os filósofos que trabalham e pensam dessa forma. Então, dentro da literatura, a gente tem a classificação, desses filósofos. Então, se for estudar o existencialismo, quem vai pensar e vai sempre descrever vão ser sempre esses filósofos. E o pragmatismo? O pragmatismo é o estudo responsável por relacionar a teoria com a prática. É isso que a gente tem muito hoje dentro da nossa sociedade, qualquer área, tá? A gente sempre vai relacionar o que por exemplo, que eu posso dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu sei que aqui é o músculo, supondo, deltoide. Se eu pegar aqui nele, eu tô pegando somente no deltoide. Mas como que eu sei? Porque eu tenho uma prática onde eu vi, eu enxerguei, eu analisei aqui, associei junto com a minha teoria, tá? Então, os filósofos pragmáticos acreditam que diversos métodos e conceitos da ciência moderna devem ser utilizados na filosofia para otimizar e a utilização do conhecimento. O exemplo desses filósofos: William, Richard e Charles, tá? Então, esses são exemplos desses filósofos. Beleza? Tranquilo? Aí nós vamos falar agora dos principais filósofos modernos.
desmembramos eles em cada área. E agora a gente cita todos os principais, tá, gente? Tem que falar que, assim, são só os principais mesmo. Existem mais filósofos que participaram, né? Que foram participaram da parte moderna, da filosofia moderna. Então, o Michael, né? Então, foi um filósofo e escritor humanista francês, trabalhou com o tema de essência humana, moral e política. Foi o criador do gênero textual ensaio pessoal quando publicou sua obra em 1580. Apenas isso, ó. Bem aí, foi bem aí, né? Já pensavam-se de forma diferente. Nicolau, considerado o pai do pensamento político moderno, foi filósofo e político italiano do período do Renascimento. Então, ele introduziu os princípios morais e éticos para a política. Então, nós sabemos, né, o que é moral, o que é ética, através, né, já desse pensamento que foi criado lá com o Nicolau, né, ou seja, muitos anos atrás. O Jean, então, ele é um filósofo e jurista francês, contribuiu para a evolução do pensamento político moderno. Sua teoria do direito divino dos reis foi analisada em sua obra A República. Tá? Francis, né, o filósofo e político britânico, colaborou com a criação de um novo método científico. Assim, é considerado um dos fundadores do método indutivo de investigação científica, baseado nas observações de fenômenos naturais. Então, ele observava e analisava. Graças a isso, a gente tem várias evoluções aí, né, gente? Galileu Galilei, pai da física e da ciência moderna, foi um astrônomo físico e matemático italiano. A gente deve muita coisa a Galileu Galilei, gente. Muitas coisas a gente deve a esses filósofos. René é o filósofo matemático francês. Descartes é conhecido por um tema de suas, né, da sua fase aí, celebres frases: penso, logo existo. Se eu estou pensando, significa que eu existo. É uma frase extremamente, né, utilizada aí por vários pensadores. Baruch, né, um filósofo holandês, baseou sua teoria no racionalismo radical. Criticou e combateu as superstições religiosas, políticas e filosóficas, que, segundo ele, estariam pautadas na imaginação. Aí é uma coisa. Como eu disse para vocês, filosofia, gente, é uma coisa que a gente pode debater tete a tete. Não dá para mim ficar batendo aqui sozinho, porque é o meu ponto de vista e é legal a gente fazer uma construção do modo de vista de todo mundo, né? Analisar. Não existe o certo ou errado. Existe análise de várias situações, críticas. Blaise, né, o filósofo matemático francês, contribuiu com estudos pautados na busca de verdade, refletindo na tragédia humana. Então, esses foram os principais filósofos, né, aonde, graças a Deus, nós devemos muitas coisas, evoluções, né, pelo modo de pensar, justamente pelo modo de mudança culturais que a gente, infelizmente, cada década que passa é uma grande modificação. E o tempo todo agora com essa globalização a gente fala, né? Porque todo mundo hoje está conectado, todo mundo sabe o que acontece do outro lado do mundo. Então, são crenças. Desculpa. São crenças, são pensamentos onde são compartilhados e as pessoas começam a analisar, a ter um senso crítico diferente, um modo de pensamento diferente, tá? Vocês têm dúvida da nossa aula de hoje? Não? Então, até a próxima.